Seja bem-vindo ao Teologia Prática de hoje. E hoje eu vou falar um assunto muito interessante que tem alguns profissionais que têm me perguntado lá no Instagram, aqui no YouTube. É como você precificar as suas facetas em resina. Quanto você deve cobrar do cliente. Então, existe uma série de fatores que eu vou mostrar para vocês na prática como você vai precificar as suas facetas, o que vai influenciar no valor cobrado e também como você melhorar o preço para cobrar para o seu cliente, né? Como você pode melhorar esse preço. E ainda eu vou falar uma média do mercado nacional. No Brasil inteiro, qual que é a média que está sendo cobrada? Eu tenho alguns dados exclusivos aqui, tá? Mas você tem que assistir o vídeo até o final e se inscrever aí, que eu fiz uma pesquisa aqui, eu fiz um monte de anotação aqui. Essa pesquisa já faz um tempo que eu estava fazendo, né? Mas eu compilei uma série de informações aqui super legais que vão te ajudar a definitivamente a precificar as suas facetas em resina. Então, bora pro vídeo. Fatores que vão influenciar a como você vai cobrar uma faceta em resina. Eu acho que o maior erro que eu tenho visto é as pessoas, os profissionais dentistas, pensar que uma faceta é igual a fazer uma restauração simples, ok? Esse é o erro mais comum que eu tenho visto, tá? Mais comum, tá? Então você tem que ter muito cuidado, porque não é uma restauração simples. Se você pensar, se você lidar com uma faceta pensando que é uma restauração simples, você vai ter muitas manutenções. Você vai ter muitos retrabalhos. Então, você vai estar precificando errado, ok? Por quê? Porque você vai ter retrabalho, você vai ter que refazer eles, você vai errar, né? Você não vai criar uma clientela e aí vai sair caro para você. Vai sair mais caro do que você fazer uma restauração simples, né? E um dos erros é esse, é você calcular como se fosse uma restauração simples. Então, uma metodologia que eu criei aqui para você se basear, e depois eu vou falar uma série de fatores, é basicamente quanto que você demora para fazer uma restauração complexa, ok? Quanto você demora para fazer uma restauração classe 4, tá? Vamos dizer que você demora 1 hora para fazer uma restauração classe 4. E então, você tem que fazer 10 facetas. Você vai demorar 10 horas para fazer 10 facetas? Fica complexo, né? Por quê? Porque você já está diminuindo a sua taxa de lucro, né? Basicamente isso. Como que eu vou fazer em 10 horas? Primeiro, que uma tarde não tem 10 horas. Eu vou fazer algumas de manhã e algumas à tarde. Pode ser feito dessa forma se você está iniciando, né? Mas, se você tem uma metodologia adequada, uma técnica adequada, você consegue cortar caminhos, ok? Você consegue cortar caminhos e atingir ótimos resultados. Por isso que eu lancei o curso Mestre das Facetas em Resina. Lá no curso, eu compilei e simplifiquei a metodologia. Por quê? Porque muitas pessoas não têm habilidade manual para fazer uma faceta. Doutor, eu tenho dificuldades, muita dificuldade em fazer anatomia no dente. Como que eu vou fazer um central? Se eu tenho dificuldade de fazer uma restauração classe 4 e demoro 2 horas para fazer uma restauração classe 4, não vai ter como fazer facetas, né? Então lá no curso Mestre das Facetas, eu simplifiquei a técnica. Eu simplifiquei os kits de resinas, né? Eu simplifiquei o diagnóstico e o planejamento. E ainda eu vou falar alguns pilares aqui, tá? Aí você tem pilares de tratamentos, ok? Então eu fiz uma metodologia com pilares. Então, se você tem dúvida sobre o curso, entre em contato, vou deixar aqui na descrição um link que tem uma equipe especializada lá do curso, tem uma página especial que mostra todos os passo a passos que tem lá no curso, e tem uma equipe, tem um chat que o dia todo eles vão te responder, qualquer horário eles vão te responder, tá? E ainda, claro, quem me segue aqui no YouTube, com certeza vai ter uma condição especial, porque me segue aqui. Muitos alunos
que assistem aqui no YouTube estão fazendo o curso e estão adorando, tá? Olha, todo dia eu falo com algum aluno. Por quê? Porque eu ajudo a planejar alguns casos, a gente conversa diariamente com todas as dúvidas, né? Então eu vou dar todas essas assistências técnicas, tá? Mas vamos dar um belo exemplo, como eu estava falando, tá? Você faz restaurações classe 4, né? E aí, uma restauração classe 4, você demora 1 hora. Vamos dizer que 8 dentes, você vai demorar 8 horas. Você vai cobrar o valor normal de uma restauração classe 4? Não, não vai cobrar isso. Mas vamos fazer um exemplo. Você cobra R$300 vezes 8, R$2.400. Será que você vai utilizar os mesmos materiais bem certinho como você faz uma restauração classe 4? Não, você vai ter que ter um kit separado de resinas específicas para dentes clareados, tá? Mas não é só isso. Muito importante isso, muito importante, tá? Você não cobra pelo material utilizado, você não é um instalador de materiais, tá? Isso eu aprendi há mais de 20 anos atrás com um professor que me falou, olha, você nunca deve cobrar porque você utiliza tal material. Você não é um instalador de material que vai lá e compra para poder instalar. Não, você é um profissional que aprendeu uma técnica e um diagnóstico. Então, primeiro pilar, você tem que pensar que você vai ter o tempo de diagnóstico para esse caso. Você tem que fotografar esse caso, né? Então, você está usando uma técnica diferente de uma simples restauração classe 4. Opa, o meu paciente ele tem desvio de linha média, ele tem desproporção de alguns incisivos. É igual fazer uma restauração classe 4? Não. Meu paciente tem dentes escurecidos. Eu vou mexer em toda a boca dele. Ele tem uma mordida, ontem eu fiz um caso que o paciente tem a mordida toda cruzada, mordida toda de topo. E ele vai fazer 20 elementos, 20 dentes em facetas. É a mesma coisa do que eu fazer 20 restaurações classe 4? Não. Eu vou ter que refazer a oclusão desse paciente. Então, você tem que ter um conhecimento em oclusão. E eu pensei nisso e eu coloquei lá no curso como você fazer adequadamente o ajuste oclusal, tá? Então, vamos lá. Uma série de fatores que influenciam, a gente já está vendo aqui, né? Então, o que vai influenciar? Diagnóstico. O seu conhecimento técnico. Você fez o curso Mestre das Facetas. E no primeiro caso que você pegar, você já vai se pagar ele, porque eu ensino a fazer guias sem você mandar para o laboratório, né? Já se pagou o curso, você tem conhecimento técnico adequado. Ah, mas eu quero fazer uma faceta ultra realista, que é uma faceta que ela é diferente, que eu usar várias camadas de resinas. Então eu vou ter que ter materiais mais específicos, né? Beleza? E um conhecimento técnico avançado. Diferente daquele dentista que está usando uma resina que não é adequada, né? Que vai ter muitos manchamentos, que não fez uma anatomia adequada e fez um chiclete. Você tem que cobrar a mais, né? Então, aquele valor que eu tinha falado lá no começo, você tem que agregar a ele ao planejamento, né? Beleza? Ah, eu estou fazendo em menos tempo. Vai influenciar no valor? Não, mas eu acho que é bem importante você ter uma técnica, você conseguir entregar para o paciente em pouco tempo isso, né? Para você é melhor, para o cliente é melhor, é muito cansativo para o cliente, né? Eu me exercito diariamente. Por quê? Porque antigamente eu fazia facetas e no final do dia, eu queria só ir dormir. Falei, eu não quero ver mais nada, não quero ver mais nada e ponto final. E hoje em dia não. Ó, ontem eu tive um caso de facetas, hoje eu tenho um caso de 10 elementos, amanhã eu tenho um caso de 10 elementos. Semana que vem tem vários casos de elementos. Por quê? Porque eu estou preparado tecnicamente e escolher adequadamente as cores, tá? Então, bem importante. Então, como eu estava falando, materiais específicos. Ah, eu vou ter que ter uma pasta de polimento, um kit de polimento bem avançado para atingir um altíssimo brilho nas minhas resinas. Eu vou ter que investir em resinas como a Stellite Ômega. Não adianta, você vai ter que investir numa resina de ótima qualidade para finalizar as suas facetas. Então, é um fator que você tem que agregar.
e as situações adversas, como eu falei, a oclusão, pacientes com desproporção dentária, muito desgaste, tem vários fatores, né? Tá? Lá no curso Mestre das Facetas, eu coloquei mais de 10 fatores para o planejamento das suas facetas. Então veja o quanto que influencia para você realizar um tratamento de facetas. Pois bem, mas eu fiz uma pesquisa aqui no Brasil, com uma agência de marketing, para ver a média de quanto que cobram as facetas em resina, tá? De quanto que cobram as facetas em resina. Eu, em algumas situações, eu cobro um valor só, um valor maior. Vamos dar um belo exemplo. Eu vou fazer um incisivo central na frente do sorriso do paciente. Então, é o centro do sorriso, né? É o centro do sorriso daquele paciente. Então, é uma situação mais complexa de se resolver. Consequentemente, eu vou cobrar um valor bem maior, bem mais específico para a resolução daquele caso. Ok, mas esse paciente ele vai fazer, outro paciente vai ter um dente escurecido, mas ele vai fazer 10 elementos. É mais fácil de corrigir, porque ele vai corrigir com... eu já gosto de perguntar na avaliação qual a cor que ele vai escolher. Aí é mais fácil a realização daquele caso. Então, isso vai influenciar no valor que você vai estar cobrando para o paciente. Então, existe uma diferença também muito grande entre preço e valor, ok? Preço é o que você coloca ali na sua faceta que você cobra. Valor é o que você entrega para o seu cliente na sua clínica. Então, a minha clínica, eu sempre penso, sempre tento trazer uma nova experiência para os meus clientes, né? Então, eles vão receber um atendimento diferenciado. Eu treino a minha equipe, eu treino as minhas secretárias, eu tenho uma estrutura para isso. Consequentemente, o ticket médio da minha clínica vai ser diferente de outro consultório. E a maioria das pessoas, a maioria dos profissionais dentistas tem essa limitação. Eu estou cobrando mais do que aquele profissional. E eu vou te dizer, semanalmente ocorre isso, quando você mostra para o cliente que você está entregando algo diferente, ele não vai se importar em pagar a mais, tá? Pelo preço, né? Mas ele vai estar recebendo um valor a mais. E às vezes até eles comentam para mim, mas no outro eu ia pagar, ia dar uma diferença de tanto, de R$1.000, R$2.000. Mas eu senti confiança aqui, você me falou que vai realizar o tratamento assim, você vai fazer um planejamento, você vai fotografar. Ok, eu vou fazer aqui. Ok? Então, eu mostrei todos os pilares que eu falei para vocês e os diferenciais para a realização desse tratamento. Então, como que eu vou agregar mais valor? Fazendo um curso, como eu falei, o curso Mestre das Facetas está super completo. Você está falando ali que você aprendeu uma técnica diferenciada que outros profissionais não fazem. Aquele profissional só aplica uma resina de uma cor. Eu vou te falar, mostra o seu kit. Eu aprendi uma técnica avançada aqui que ela fica ultra realista. Ela tem toques de naturalidade. Você já pensou? Então, o paciente vai ter um sorriso branco, mas vai ter uma naturalidade, tá? Mas eu fiz uma pesquisa com uma agência e o que varia no Brasil aqui? As clínicas mais populares, elas estão cobrando o valor em média de 10 elementos, de 10 dentes, que é um sorriso no paciente, R$2.500, que eu acho um absurdo, né? Que não segue nenhum valor mínimo que eu cobro em nenhum procedimento na minha clínica. Então, consequentemente, eles estão tirando do material algum valor, né? Consequentemente, estão tirando, tá? Algumas pessoas estão cobrando, em média, R$3.500, 10 elementos. Eu acho pouco ainda também, tá? Como eu falei, é uma restauração, não é uma restauração classe 4, não é uma restauração simples. É uma técnica avançada para você criar restaurações, refazer o sorriso do paciente. Senão você vai estar criando excessos, um dente leitoso e fraturando semanalmente, né? Então, se você não está usando a técnica e os materiais adequados. Então, é bem diferente, tá? Bem diferente e
tem que pensar nisso. Pense nisso na hora de fazer uma faceta, tá? Você tem que aprender tecnicamente a melhorar ela, ok? Então, tem profissionais que estão cobrando em média R$4.000, R$4.500. Eu acho que até um valor aceitável para quem está iniciando e quer criar um fluxo. Mas a média está entre esse valor, R$4.500 a R$5.000, R$6.000. Essa é uma média para quem trabalha com qualidade, tá? Alguns profissionais chegam a cobrar R$1.000 por dente. Eu, uma época, sempre cobrei R$1.000 por dente. Eu cobrava R$1.000 por dente, né? Hoje em dia eu sou mais flexível. Por quê? Porque eu crio um fluxo maior. Eu gosto de trabalhar com isso. E aí eu acabei modificando um pouquinho a minha tabela. Mas eu trabalho com qualidade e semanalmente a gente tem bastantes pacientes que fazem faceta, tem pacientes que vêm de fora, então isso está bem legal. E eu acho que eu acabei criando um ponto correto no meu consultório. Cobro um pouco a mais, como falei, em média um pouco bem a mais do que outros consultórios na minha cidade, mas eu acho que eles estão levando um sorriso bem natural, né? Beleza? Espero que tenha ajudado vocês a precificar as facetas em resina. Prestem bem atenção em todos os fatores que eu falei aqui, né? São vários fatores, anota aí os fatores. Opa, tem esse aqui, tem um adesivo que eu uso aqui. Mas no planejamento eu demoro 40 minutos para fotografar, depois eu faço a guia, depois isso influencia. Tudo isso vai influenciar no seu valor, beleza? Então, dica compartilhada, conhecimento multiplicado. Agora é só testar na prática.